Você sabia que a humanidade produz cerca de 2 bilhões de toneladas de lixo por ano? Esse dado é de um relatório realizado pela Organização das Nações Unidas. E esse índice alarmante tem várias consequências, entre elas o chorume, que é um líquido gerado pela decomposição de resíduo sólido e que é altamente tóxico. Aqui na Universidade Estadual de Maringá tem um programa de pós-graduação que vem estudando formas de tratar esse líquido. E os resultados mostram uma luz no fim do túnel. O chorume é um subproduto líquido gerado durante a decomposição de resíduos sólidos urbanos em aterros e lixões. O problema é que o lixiviado, como também é chamado, é altamente tóxico, contendo metais e matéria orgânica de difícil degradação. Muitas vezes, esse líquido poluente é descartado em rios e lençóis freáticos que abastecem cidades. Diante dessa realidade, na Universidade Estadual de Maringá, um grupo de estudo do Departamento de Engenharia Química vem monitorando o lixiviado em Maringá. O grupo é liderado pela professora Célia Regina e o professor Lúcio Cardoso. A tese de doutorado da Ana Paula Jambers utilizou como objeto de pesquisa o chorume no aterro de Maringá. Aqui na cidade é gerado 3.200 litros por dia. Segundo a doutora, por meio de parâmetros físicos, químicos, biológicos e toxicológicos, foram encontrados compostos altamente poluentes que determinam o chorume. Dentre os principais poluentes que nós encontramos foi matéria orgânica de difícil degradação por processos convencionais, elevada presença de metais, inclusive metais tóxicos, grande quantidade de amônia. Uma das questões abordadas no doutorado da Ana Paula é que o tratamento convencional, que é o exigido pela legislação brasileira, não remove de forma suficiente todos os componentes. Tanto a amônia quanto o arsênio podem causar doenças graves, como câncer, por exemplo. Já se sabe que esse lixiviado ele não consegue ser tratado de forma eficiente por um único processo ou só por processos convencionais. Então, dessa forma, para a sustentabilidade dessa atividade, é extremamente importante que se desenvolvam projetos de pesquisa que levem a tratamentos como esse que nós estamos falando agora, de lixiviado, que vão permitir não só o lançamento seguro desses efluentes nas redes hídricas, ou na natureza, por exemplo, ou até mesmo o aproveitamento desse efluente no próprio processo de aterramento, de tratamento e disposição dos resíduos sólidos. Não é suficiente por quê? Porque o lixiviado, que vem de origem dos lixos de resíduos de aterros sanitários, né, tem uma complexidade química muito grande e uma diversidade e variedade que sazonal, né, também muito ampla. Então, é impossível você ter uma tecnologia apenas, tá certo? Para você minimizar e para você ser uma coisa eficaz para todos esses efeitos, para todo esse tipo de resíduo. Bom, e a gente está falando num resíduo que todo dia é gerado em Maringá, não só em Maringá, mas com todas as cidades do Brasil, não é? Aliás, no mundo, não é? Uma vez que todos os resíduos sólidos são destinados, quando a gente tem ainda a felicidade, ou ainda os órgãos públicos ainda destinam para um lugar fechado, controlado e assim por diante, né? Ainda é uma coisa bastante, que é o caso de Maringá, ainda é uma coisa bastante interessante, não é? E esses resíduos concentrados, né, juntamente com a água da chuva e a própria decomposição biológica e química, tá certo? Produz esses materiais de alta toxicidade. Foi encontrada grande concentração de amônia, quantidade de sólidos, e também foi verificado que o chorume possui potencial tóxico, que nós investigamos 5 organismos teste de 3 níveis tróficos. Então a gente encontrou essas características. E qual o problema disso? Os sólidos em grande concentração em corpos hídricos vai causar
o assoreamento desse rio, então vai diminuir a altura da lâmina d'água. Os nutrientes, que é no caso a amônia e o fósforo, que também identificamos em alta concentração, pode causar a eutrofização dos rios, que nada mais é do que o crescimento excessivo de algas naquele rio. Então, com isso vai diminuir a quantidade de oxigênio e prejudicar os organismos vivos ali. Então, esses elementos acabam sendo consumidos pelos peixes, que depois acabam retornando para nós humanos. E o principal poluente de todos esses que nós detectamos foi em relação aos metais. Então, foram encontrados diversos metais tóxicos no chorume, e esses metais, o problema deles é que eles podem se acumular nos organismos vivos. Então, ele vai se acumulando nos peixes, que depois se acumulam em nós, seres humanos. E dentre esses metais, o mais preocupante, que foi encontrado em uma quantidade 270 vezes superior ao que é permitido pela legislação de lançamento de efluentes, é o arsênio. Cabe ainda salientar que a nossa legislação ela é obsoleta em relação a esses vários parâmetros que é necessário. Ora, a vida moderna, não é, produz uma grande quantidade de resíduos, não é, uma grande compostos químicos, né, que é difícil acreditar que uma tecnologia de 40, 50 anos atrás, não é, consegue ter uma eficácia adequada, não é? Mas, no entanto, não é, pelos parâmetros preconizados aí pela legislação ambiental, pelos órgãos de iluminação, as empresas contratadas, os órgãos, conseguem chegar nesses poucos parâmetros, não é? No entanto, o que a gente percebeu que vários parâmetros que têm um impacto grande na saúde da população, tá certo? Eles não são monitorados ou mesmo negligenciados, não é? Isso nos assustou muito, né? Principalmente na parte de metais pesados, né? Que eles são acumulativos e isso a literatura aberta, né? Mostra que isso tem consequências em doenças graves como câncer, como as doenças degenerativas e assim por diante, não é? Então, é muito salutar a gente procurar a cura para o câncer, mas é também muito mais salutar você evitar, não é? Você realmente ter um controle grande sobre principalmente o ar, que a gente respira a todo momento, e a água que a gente toma. Os professores encararam a pesquisa como um desafio técnico e de saúde. Com isso, a Ana Paula restringiu o objeto de pesquisa da tese de doutorado. Então, eu analisei 2 tipos de chorume. O chorume bruto, que é aquele da forma em que é gerado, e também o chorume oriundo do processo de tratamento do aterro. E como foram efluentes, né, chorumes de qualidade diferente, o que é tratado pelo aterro tem uma qualidade menos poluente do que o que é gerado. A minha tese de doutorado teve o principal objetivo de investigar a eficiência de 3 processos avançados para a degradação do chorume, para que ele ficasse então numa qualidade passível de lançamento no corpo hídrico ou então de reuso. Esses processos foram a ozonização, a oxidação supercrítica e a troca iônica. Esses nomes parecem difíceis, mas o professor Lúcio explicou como funcionam esses processos. A gente tentou apenas uma tecnologia avançada, que é essa que a gente fala que é a oxidação úmida supercrítica, né? O que consiste isso? Olha, você usa altas temperaturas e altas pressões, usando a água como solvente, não é? Nessas condições, a água se torna um poderoso solvente, onde você pode produzir algo que você deseja, né, de subproduto, ou mesmo destruir aquilo que você não deseja, né? Nesse caso, a gente está usando, nessa segunda opção, a gente está pegando esses resíduos que têm uma toxicidade altíssima, tá certo? De difícil tratamento, não é? E estamos destruindo. Essa tecnologia que o professor explicou foi desenvolvida ao longo de 8 anos de muito trabalho aqui na Universidade Estadual de Maringá. Tanto que o reator para condições supercríticas chamou a atenção de pesquisadores de universidades internacionais na Espanha, no Canadá e na Austrália. A combinação de processos realizados na pesquisa da Ana Paula, além de mostrar resultados satisfatórios no tratamento do chorume, é pouco relatado na literatura. Essa tecnologia que eu estou dizendo, que é a tecnologia supercrítica,
de água de oxidação úmida supercrítica, bem como a troca iônica e a ozonização, tá certo? Ela já é bastante consolidada e alguns países europeus, né, usam de forma separada, mas não de forma combinada, não é? Então, alguns países já se utiliza, por exemplo, a oxidação úmida supercrítica para fazer tratamento de esgoto urbano, não é? Para a produção de gás, por exemplo, né? De hidrogênio, principalmente, que é uma fonte limpa de energia e renovável, tá certo? A troca iônica também é bastante utilizada, por exemplo, para remoção de metais, não é? E a ozonização, a maior parte das casas hoje em dia tem algum equipamento de purificação de água que você usa na sua casa que é baseado na produção de ozônio. Então, ou seja, essas tecnologias elas estão bem estabelecidas, são conhecidas, né? O que a gente fez foi combiná-las, né, intensificá-las de uma forma adequada para minimizar custo, né, e também para continuar promovendo o tratamento de altas capacidades, né, de altas produções, né? Então é bastante viável. E essa tecnologia também ela não se resume apenas ao tratamento de aterros sanitários. É que o resíduo de aterro sanitário é o exemplo clássico mais difícil de você tratar, um dos mais difíceis, né? Tá certo? A gente pode aliar isso também outro efluente bastante complexo, que são os resíduos hospitalares, tá certo? Os resíduos também dos próprios laboratórios das universidades, tá certo? E bem como os resíduos farmacêuticos, né? Essa tecnologia, né, ela fazendo determinados ajustes, evidentemente, né, ela possibilita sim um tratamento eficaz e eficiente, né, com um ganho de energia muito bom, né, em relação aos processos convencionais que temos aí em vigor. O desenvolvimento de projetos de pesquisa que levem a processos alternativos aos processos convencionais de tratamento é de suma importância. A Universidade Estadual de Maringá já vem trabalhando por meio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química há mais de 10 anos com o desenvolvimento de processos alternativos para o tratamento do lixiviado. Esse grupo de pesquisa participou, inclusive, de um projeto, né, de uma rede de projetos nacionais chamado Tratalix, que tinha como objetivo o desenvolvimento de projetos de pesquisa para o tratamento de alternativos e convencionais de lixiviados gerados nos aterros do Brasil. E a luz no fim do túnel é que essa é uma tecnologia que pode ser utilizada para o tratamento do chorume em alta escala e o resultado tem a possibilidade de reuso. Então, os processos de tratamento que a gente propôs nas melhores condições operacionais obtidas pode servir tanto para o chorume bruto, aplicado diretamente nele, quanto como um processo complementar ao já existente no aterro. A qualidade do chorume obtida como um processo complementar foi extremamente alta, passível de reuso para diversos fins não potáveis, como, por exemplo, reuso para irrigação de áreas verdes, reuso para agricultura, no caso de culturas não alimentícias.